Glória a Deus, igreja, bom dia. Abra sua palavra em Oséias, capítulo 6. Oséias é um profeta do Antigo Testamento. Ele não está tão famoso e conhecido assim a ponto de você abrir a Bíblia e a maioria tem que caçar o Oséias, tem que dar uma procurada, né? Deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre essa mensagem. Se eu pudesse amarrar todo mundo e trazer hoje na igreja, é que hoje, graças a Deus, a gente tem internet, também faz um papel muito eficaz nisso, né? Tamanha importância que eu dou para essa mensagem, porque ela leva um DNA dessa igreja. Então essa mensagem para mim, ela é muito importante. É importante para mim, é importante que você que está aqui nessa manhã, e principalmente você que tem um desejo no coração de caminhar com a gente, entenda essa mensagem, porque ela é forte, ela é especial, e ela é diferente, desafiadora. É uma palavra que o Senhor Deus tem plantado no meu coração há algum tempo. Eu vou resgatar, a título de introdução, um comentário que eu já tinha feito há muitos anos atrás, em uma mensagem que eu tenho gravado, mas eu vou usar isso apenas como uma introdução, e depois eu quero desenvolver algo que Deus, eu acredito, que Deus tem colocado como DNA desse lugar. Eu olho para aquilo que Deus tem nos dado, e quando eu digo nos dado, a Camila que está aqui do meu lado, os pastores, esse tem sido um lugar batizado como um lugar de recomeço, e recomeçar não é fácil. Normalmente esse é um lugar, e eu tenho claramente isso na minha mente, onde nós vamos receber muitas pessoas feridas, muitas pessoas quebradas, muitas pessoas desapontadas, principalmente com a religião, ou o sistema religioso. É por isso que essa mensagem leva um DNA dessa igreja. Se você não entender isso, vai ficar difícil para você entender o nosso trabalho, entender o que Deus tem plantado no nosso coração. Escute a dificuldade do tema. Oséias 6:1 diz assim, primeiro eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida, e aí depois eu leio na Bíblia Viva. Primeiro na Almeida Revista e Corrigida, inclusive as duas já estão aí, ó. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. Ele fez a ferida e a ligará. Só mais uma vez. Ele fez a ferida e a ligará. Na NBV, que é a Nova Bíblia Viva, está no mesmo telão aí, do mesmo texto, está traduzido o mesmo versículo assim: venham e vamos voltar ao Senhor. Foi Ele quem nos feriu, e Ele vai nos curar. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. É um amém tímido, né? Um grupo, de novo, Ele nos feriu e sarará as nossas feridas. Eu gosto de vocês porque mesmo sem entender, vocês estão na fé, né? Amém, é isso aí, pastor. Não sei o que isso quer dizer direito não, mas é isso aí, pastor, amém. Deixa eu te falar, eu não sei se você como eu, sabe, já pulou versículo na Bíblia, lendo a Bíblia, essas leituras que a gente faz anual, sabe, que você vai lendo a Bíblia, aí quando tem uns textos muito cabulosos, a Bíblia tem uns textos difíceis, e aí você vai chegando nos versículos assim, Ele fez... Ele vai sarar, e Ele vai sarar, o que interessa? Ele vai sarar, mas essa frase, Ele fez, Ele feriu, Ele machuca, esse é um negócio meio difícil de digerir, e faz a gente passar assim rápido com os olhos na leitura, porque é um negócio que é difícil para a gente entender. Afinal de contas, a gente acredita que Deus é bom. Deus é bom? Deus é bom. Sabe quem diz que Deus é bom? O próprio Cristo. Quando o jovem rico foi falar com ele, diz: o que eu faço? Bom mestre,
para herdar o céu. O Jesus diz: por que você me chama de bom? Bom só tem um, que é Deus. Então, se só tivesse esse versículo sobre bondade de Jesus, para mim bastaria. Jesus diz que Deus é bom, eu creio nisso. O Salmo 73:1, que é o Salmo de Asaf, começa com essa verdade: verdadeiramente bom é o Senhor Deus, Ele é bom para com os limpos de coração. Ele é bom. Agora, nós passamos por momentos da nossa vida em que dá vontade de questionar essa bondade? Sim, se você for honesto com você mesmo. Você deve ter enfrentado situações na sua vida e disse assim: meu Deus do céu, Deus é bom mesmo? Porque não está aparecendo. Deus é bom mesmo? Porque não é o que eu estou vendo. Deus é bom mesmo? Não é o que eu estou experimentando. Então nós precisamos entender esse texto, mas não debaixo da nossa ótica, debaixo da ótica do Senhor. E a pergunta começa: por que Deus feriria alguém? Eu fui entender isso melhor um dia que eu fui fazer uma visita com a Camila no hospital aqui de Ribeirão. E eu cheguei no hospital aqui no HC para fazer uma visita, deve ter uns 15 anos atrás. E eu cheguei lá e tinha um garoto internado, um adolescente. E muito estranho, porque eu não sou médico, eu não sei a terminologia médica. Eu só sei e me lembro que de tempo em tempo esse jovem adolescente tinha que ser internado, e ele era submetido a algumas cirurgias, aonde os ossos, o problema dele era que os ossos cresciam tortos. E o que os médicos faziam? Eles tinham que quebrar os ossos para colocar no lugar. Um sofrimento. Mas a coisa começou a melhorar no entendimento quando eu percebi que o propósito de quebrar os ossos daquele garoto não era para simplesmente ferir e largá-lo ferido, mas era uma tentativa de curá-lo bem. Estão comigo? Quem está comigo, diga amém. Amém. Vai ficar mais claro quando eu fui, e faz tempo que eu não faço isso, jogar bola com a turma de pastores. E deve ter uns 15 anos que eu não faço, mas os homens estão querendo voltar para ativa aí. E aí um dos pastores lá, porque tem pastor assim, irmão, uns homens que quando você, duas coisas que você conhece o homem: ou atrás do volante ou dá uma bola para ele chutar. Tem gente que manifesta, vira um cão, né? E aí um deu uma entrada no outro, que levantou o cidadão lá em cima, misericórdia, entortou o pé do camarada, e o camarada já saiu mancando, o tornozelo virou assim uma bola, inchou na hora, mas ele todo durão, disse: não, vamos no médico. Não vamos no médico não. E passou uma semana, o negócio ficando roxo. Vamos no médico não. E depois só de um bom tempo, que não tinha jeito, a dor não passava, disse assim: vamos no médico. Aí chegou no médico, o médico bateu uma chapa, a radiografia, e quando o doutor viu a radiografia, o doutor diz: rapaz, teu pé está quebrado, cara. Quebrou, doutor? Quebrou, rapaz. Pô, eu sabia que tinha alguma coisa de errado, porque está doendo até hoje. Então engessa aí, doutor. Eu disse: ih, rapaz, você não está entendendo, cara, você demorou a vir. O seu pé quebrou, e como você não veio, o osso colou no lugar errado, cara. Você está comigo? Sim. E agora, doutor? Bom, agora nós vamos ter que quebrar o seu pé, para engessar ele no lugar certo. E nós vamos quebrar o seu pé porque a gente te odeia e a gente quer te ver sofrendo? Não, a gente quer curar você. Então na minha cabeça só existe um motivo porque Deus iria ferir alguém. Deus abre feridas com o propósito de que nós sejamos verdadeiramente sarados. Estão comigo? Estão me acompanhando? Eu tenho aqui na minha mão, e eu, quando falo sobre isso, eu trago aqui nos meus dedos algumas cicatrizes, né? Um carrinho de rolemã em Rondonópolis, no Mato Grosso, onde eu morei quando eu era mais jovem. E você sabe o que é carrinho de rolemã?
As gurizadas de hoje não tem ideia do que é isso, né? Eles não sabem o que é isso. E eu estava empurrando um carrinho de rolemã e nós fizemos um carrinho, e o carrinho era 10, irmão. Tinha até um encosto para sentar. E eu estava empurrando o cidadão, era a vez de eu empurrar, empurrando, e o cidadão, e eu não sei por que eu peguei para empurrar assim, com o dedo assim. E eu estou empurrando assim, e ele teve uma ideia genial, de empinar o carrinho. E quando ele empinou o carrinho, o banco, o encosto, pá, no asfalto. Bom, eu acho que você já entendeu. Pelo clima. Irmãos, eu mexi assim, e eu via o osso assim. Irmão, eu não era convertido, mas eu orei em língua na hora já. Fui para casa. E assim, gente aqui vai me entender. A gente é de um tempo que a gente aprontava, e se você contasse que aprontou, você apanhava. Então eu, com medo de apanhar, eu sofri quieto. Eu embrulhei um pano sujo, não limpei. E falou assim: não, tá tudo bem, posso contar para minha mãe, vou tomar a sua, vou contar para meu pai, vou apanhar de novo. Então aquele negócio ali, e infeccionou. Ih, irmão, virou um trem o negócio. E aí no outro dia não tinha jeito, deu febre. Tive que contar para minha mãe. Deu problema, claro. Mas ela primeiro levou no médico. Primeiro vamos arrumar esse negócio, depois a gente bate, né? Então levou no médico. Na hora que o doutor, para tirar o pano que eu pus, já foi colou. Vocês estão comigo ainda, não? Irmão, mas... E aí o doutor, na hora que olhou, falou assim: rapaz, nós vamos ter que limpar isso aí. O que é limpar isso aí? É abrir a ferida. Irmãos, eu vou falar para você, eu vi tudo, anjo, demônio, é uma coisa, mas ele teve que limpar, doeu demais, mas o propósito dele mexendo e me machucando, era para curar. E ainda hoje é que a gente não para pensar nisso. Quando você leva um bebê para tomar uma vacina, puxa vida, como é que pode? Eu lembro quando eu sentei com a Camila, está aí o tamanho dele, 18 anos hoje, mas a Camila até saiu da sala da vacinação, segura. E eu machão, não, deixa comigo. Aí ela vem a enfermeira e pã, e assim tem data de vacina, irmão, que é 4 de uma vez. Vocês lembram disso? É uma num braço, outra no braço, na perna, outra na coxa, e ela só vinha espetando o guri, e eu querendo dar na cara da enfermeira, porque ela está machucando meu filho. Ela está machucando meu filho. Mas por que ela está ferindo meu filho? Porque ela quer matar, acabar com a vida dele. Pelo contrário, nós queremos protegê-lo, nós queremos ele saudável, nós queremos ele forte, nós queremos ele bem. Então nós precisamos ouvir a mensagem de hoje debaixo dessa visão. Eu vou pedir a você ajuda para você entender essa palavra, porque ela leva um DNA do que Deus tem plantado no meu coração, no coração da Camila, para esse lugar e para esse ministério. Nós estamos recebendo e vamos continuar recebendo. Eu olho para esse ambiente e vejo isso como um hospital, onde pessoas vão vir, sabe, com aquele negócio grudado na mão. Pastor, igreja nenhuma presta. Vem aqui, filho, é aqui mesmo. É incrível esse negócio, esse negócio de religião. Sim, é aqui mesmo, pode vir, vai chegando. Aí você vai tirar o pano da mão, ele vai dizer assim: é igual, é tudo farinha do mesmo saco. Vai ter gente que você vai conseguir, vai deixar você tirar o pano, porque dói. Você vai tocar na ferida que ainda está aberta. Mas nós vamos tratar de assuntos que vão incomodar. Vai ter gente que nós vamos conseguir ajudar, e vai ter gente que está doendo, e vai deixar o pano. Isso é ruim, porque quanto mais tempo passa, pior vai ficando, vai infeccionando. Daqui a pouco a coisa fica tão gangrenada, assim fala, que você tem que tirar um membro do corpo, você tem que amputar para salvar a parte do corpo. Jesus disse: é melhor você perder um braço, perder um olho, do que perder tudo. E o Senhor que está falando isso sobre uma questão de salvar, de curar, de libertar. Olha só o que a Bíblia Sagrada diz em 2 Coríntios, no capítulo 1.
Eu vou voltar depois nesse texto, se o Senhor permitir. 2 Coríntios, o capítulo é o de número 1, verso 3 e 4. Gostaria que vocês, como igreja, lessem comigo em voz alta esse texto. E aí eu libero o tema de hoje. 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. Aí eu estou lendo já na Almeida Revista e Corrigida. A Bíblia diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias. Bonito, né? O Pai das misericórdias, aquele que é dele que vem toda a misericórdia. Que bonito, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. Você precisa ser consolado? Ele é o Deus de toda consolação, toda consolação, que nos consola. Você pode dizer amém? Amém. Deus nos consola? Sim. Consola em toda a nossa tribulação, para que também, então tem um motivo do porquê você foi consolado. Existe um motivo do porquê que o Senhor curou você, do porquê que Ele te alcançou, porquê que Ele te livrou daquela tribulação, daquela tormenta, daquela crise, porquê que Ele te encontrou perdido, enrolado, revoltado, desgostoso, e Ele te livrou, Ele te salvou, Ele abriu os teus olhos, Ele te poupou. Ele fez isso para quê? Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. E olha que forte: com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Pelo amor de Deus, você entendeu? Diga amém. Ele está dizendo, lembra daquele momento que eu te livrei? Lembra daquilo que você passou e você conseguiu ficar curado? Lembra daquela situação em que Deus, se você enfrentou, foi guerra, foi luta, você não gosta nem de lembrar, mas você saiu do outro lado livre, bem, sarado? Pois é, você foi consolado para consolar, você foi sarado para sarar. Você lembra quando Jesus curou a sogra de Pedro? A sogra estava deitada, acamada, com febre. Jesus cura a sogra de Pedro, e o texto é bonito, porque diz que imediatamente ela se levanta e passa a servir Jesus. Então nós fomos sarados e alcançados, libertados, abençoados e salvos. Para quê? Ir direto para o céu? Não, você ficou. E se você ainda está aqui respirando, é porque tem algo que Deus quer fazer através do seu testemunho, da sua vida. E ninguém pode falar melhor de um assunto do que alguém que viveu isso na pele. Você pode dizer amém? Porque muita coisa a gente aprende ouvindo uma mensagem na igreja, ouvindo alguém na internet, lendo um bom livro, dá para crescer bastante, mas nada substitui uma experiência. Uma coisa é você falar, Deus é bom porque foi bom na vida do Abraão. Outra coisa é você dizer, Deus é bom porque Ele foi bom na minha vida. Talvez por isso o salmista escreveu dizendo, provai e vede que o Senhor é bom. Porque quando você experimenta, você pode dizer para alguém, como disse Jó, agora os meus olhos te veem. Te conhecia de ouvir falar, agora é diferente. Por quê? Porque o que eu passei me mostrou o Senhor, e eu consigo enxergá-lo uma ótica completamente diferente. Quem está comigo até aqui, diga amém? Amém. Tá bom, então surge aqui o tema da mensagem de hoje, que eu estou batizando assim, vou colocar no telão aqui para vocês. Eu coloquei, eu acho que 3 nomes: a ferida, a cicatriz e a cura. Será que a gente pode repetir? A ferida, a cicatriz e a cura. Só a igreja, vamos lá? A ferida, a cicatriz e a cura. Isso você deve ter percebido, é um efeito dominó, é um processo.
O processo de cura normalmente passa por estas fases. A pessoa ela é ferida, ela é machucada, e uma pessoa precisa entender, uma pessoa ferida, a gente precisa ter misericórdia com uma pessoa ferida, porque uma pessoa ferida sangra, e uma pessoa que está sangrando, ela vai jogar sangue em você. Tudo bem? Vocês estão comigo? Amém. Você vai se aproximar dela. É igual uma vez a gente estava ouvindo uma palestra sobre bombeiro falando de salvamento, salvar pessoas, e dentre tantas coisas que os bombeiros fazem, ele estava falando sobre afogamento, e afogamento é um negócio, né, complicado, porque quando você vai salvar uma pessoa que está afogando, você precisa da estratégia certa, porque se você chegar próximo a uma pessoa que está se afogando, e você não souber lidar com isso, ela te mata. Na ânsia de ser salva, ela não consegue lidar com o desespero do pedido de socorro, ela agarra você e te afoga. Até gente que diz, olha, você tem que apagar a pessoa, você tem que ter estratégia para segurar, você tem que fazer alguma coisa diferente. Por quê? Porque você se aproximou. Ela, não é que ela quer te matar, mas ela te mata porque ela quer ser salva, ela está desesperada. Guardadas as devidas comparações aqui, as proporções, uma pessoa ferida, normalmente ela é mal compreendida. Por quê? Porque quem está ferido fere. Tudo bem? Quem está ferido fere. Então alguns discursos, a gente escuta algumas frases e elas são compreensíveis, a gente tem que ter paciência com a pessoa que está ferida. Isso tem limite? Claro. Claro que existe uma borda, existem limites que precisam ser estabelecidos, e daqui a pouco a gente vai tratar disso de uma maneira mais clara, mas a gente precisa ter paciência, porque a gente escuta algumas frases de gente ferida, como, vocês lembram que eu comentei aqui de uma mulher que estava saindo de um casamento? Eu atendi em Mogi das Cruzes, e ela revoltada com o marido dela, porque ela havia sido traída, e eu no altar assim da igreja, e ela terminou o culto, e ela já via assim, pastor, eu nunca mais quero saber de homem na minha vida. Lembra que eu comentei isso aqui? E ela virou para mim e disse assim, pastor, homem nenhum presta. Eu fiquei assim pensando, será que ela sabe que eu sou homem, né? Porque ela está falando com o homem, que homem nenhum presta. Mas o que está escondido nessa frase? Um coração completamente ferido, que está sangrando ainda, que foi completamente desapontada, traída, e é compreensível você ouvir isso. Você não pode ouvir uma frase dessa assim, não, calma aí, a pessoa está sangrando. Na verdade, há escondida aí um grito, um pedido de socorro. E eu queria que vocês, como igreja, entendessem isso, porque se a gente não entender isso, a gente não vai ter paciência com as pessoas feridas que Deus está enviando. Agora é a hora do amém. Então vamos tentar de novo, né? Vai ficar bonito, você quer ver? Se nós como igreja, nós não entendermos o DNA desse lugar, a gente não vai ter paciência com as pessoas feridas que Deus está enviando. Então quando você ouvir algumas frases, alguém encosta em você, diz, já estou vendo que é o mesmo do mesmo. O que é isso? Pedido de socorro. Ele só não sabe ainda. Você escuta e não vai brigar, com paciência, você dá um abraço, porque o amor tudo supera, tudo suporta. A Bíblia diz, irmãos, que restarão 3, né? O amor, a fé e a esperança, mas o maior desses é o amor. E quando a gente decide amar as pessoas, mas amar com força, como Cristo amou, sem esperar nada em troca, sem interesse, esse amor cobre uma multidão de pecados. Esse amor é paciente, esse amor é sofredor. A Bíblia diz que esse amor tudo suporta, esse amor nunca falha. Amém? Nunca falha. Então a pergunta de hoje, que eu vou tentar responder com vocês aqui, é: como é que nós podemos ajudar, como igreja que nós somos, pessoas feridas? É verdade, não há uma cartilha pronta,
Não existe uma tabela que você diz assim, olha, vamos fazer sempre assim, que sempre vai dar certo. Na verdade não tem uma tabela fechada, uma caixa fechada. Deus não trabalha, né, com programas prontos. Mas algumas dicas do Espírito Santo para nós, eu separei pelo menos 3. E se você pretende caminhar com a gente, você tem que incorporar, não é sessão espírita não, tá, irmão? É só uma maneira de falar, tá? Você tem que abraçar, isso tem que ficar entranhado em você. Você pode dizer amém? Amém. Entranhado em você. Número um, como é que eu posso ajudar uma pessoa ferida? Mostrando a sua cicatriz. Olha para mim, igreja de Jesus, tá? Se vocês acreditam em mim e me veem como uma pessoa de Deus, deixa eu te fazer um pedido. Ainda que você não fique aqui, que você procure um outro lugar para você frequentar, congregar. Não siga alguém que não tenha cicatriz. Não confie em alguém que não manca. Espera aí, deixa eu explicar melhor. Vocês estão me olhando com uma cara de paisagem, né? Você lembra do encontro que o Jacó teve com o anjo? Fala, lembro, só para a gente ficar bem. Isso, legal, não é? O anjo toca na juntura da coxa do Jacó e ele, não te solto enquanto você não me abençoar. E o anjo, como é que você chama? É Jacó. Tá bom, a partir de hoje você não vai mais chamar Jacó, você vai chamar Israel, porque você lutou com Deus e prevaleceu. E foi bênção aquele encontro, foi. Ele sai de lá transformado, sai. Ele sai de lá com um novo nome, uma nova graça, sai. Mas ele sai de lá para encontrar o irmão dele como? Mancando, manquejando de uma perna. E interessante, irmão, porque ele está vindo encontrar o irmão e ele agarra o anjo, porque ele está morrendo de medo do irmão. E ele programa uma fuga, ele divide o bando em 2, porque qualquer coisa dá para correr. E onde é que Deus toca? Agora você não corre mais. Por quê? Porque tem coisa que não dá mais para fugir, querido. Você vai ficar trocando de igreja quantas vezes? Você precisa resolver a sua crise, cara. Você precisa encarar esse problema. Não tem lugar perfeito. Lugar perfeito é o céu. Mas você precisa encarar logo esse negócio seu e dizer assim, peraí, por que todo lugar as pessoas fazem isso comigo? Você já percebeu? Aí o que você tem que fazer? Peraí, é verdade, cara. Olha, eu estou conseguindo identificar que todo emprego, cara, todo trabalho que eu pego é incrível, todo mundo puxa o meu tapete. Aí você diz, coincidência. Coincidência é uma vírgula. Está na hora de você, assim, não dá para correr mais. Vamos lá, Senhor, nós vamos resolver esse negócio hoje aqui. Como é que é esse negócio? Vem cá, senta aqui, por que você falou esse negócio aqui para mim? Não, vamos tratar dos nossos problemas. Vamos resolver as nossas questões e vamos procurar ter as nossas feridas saradas. Fala amém. Estão comigo ainda? Então o primeiro ponto aqui é, você quer ajudar uma pessoa ferida? Primeiro, para com essa ideia de super crente, super cristão, super homem, super mulher. Isso só funciona em filme, série, desenho, gibi. É verdade que tem gente que gosta da figura do super, mas deixa eu te falar, isso não existe. Não existe crente super. Desconfie de quem não manca. Fala amém. Te vai ajudando, né? Desconfie de alguém que não tenha feridas, na verdade, cicatrizes. Porque o que é uma cicatriz? Cicatriz é uma ferida sarada. Uma pessoa ferida, ela não está apta para cuidar de ninguém, porque uma ferida, ela fere, ela dói,
ela fala ainda dos traumas, ela ainda despeja sangue nos outros, mas é compreensível, porque o processo é o primeiro, ela está aberto, ainda está sangrando, ainda está doente. E Jesus foi ferido, foi ou não foi? Na cruz do Calvário, pregos, uma lança, Jesus foi ferido, chicotes e açoites, foi castigado, como a Camila pregou ontem, com homens de dores. Então ele foi ferido, sangue foi jorrado, mas a Bíblia diz que no terceiro dia ele ressuscitou, e é tão fantástico isso, porque o texto diz que Jesus ressuscitou. Vamos ler João capítulo 20, verso 27, está aqui, pode deixar assim. Jesus ressuscitou com um corpo glorificado, você pode dizer amém? Amém. Só que no corpo glorificado, Jesus trazia as cicatrizes, os buracos nas mãos e no lado onde transpassou a lança. No mundo, igreja, no mundo aonde as aparências estão em evidência, aonde você vai para o Instagram, tem filtro até para pôr cabelo. Eu vi um filtro lá, cabeludo, eu falei, legal, cara, bacana. As pessoas antes, vamos dar uma olhada, e elas olham, examinam, maquiagem, isso é para quê? Nós não gostamos de mostrar imperfeições, mas Deus ama a cicatriz. Por quê? Porque a cicatriz valida a mensagem, deixa ela forte. É a cicatriz que carrega a experiência, é o buraco na mão que faz Jesus aparecer para o Tomé, e o Tomé, ai, não é que é o Senhor mesmo, e Jesus, põe tua mão aqui, Tomé, coloca tua mão aqui no buraco, aqui onde transpassou aqui a lança. Não seja incrédulo, seja crente. Agora, quando você tem uma experiência, passa por uma situação e você é sarado, curado, abençoado, liberto, você sai do outro lado, por que esconder o buraco? Tem gente sangrando, e se você chega do lado de alguém e diz assim, fulano, Jesus tem saída para você, de cara as pessoas dizem assim, é fácil para você falar, né? Você não sabe o que você está falando, você não sabe o que eu estou passando. Aí você faz o quê? Põe teu dedo aqui, põe tua mão aqui. Aí a pessoa diz, uau, eu não sabia, desculpa. Ela fica até sem graça. E tem gente com experiências fantásticas nesse lugar. Por que Deus te trouxe aqui? Porque eu já estou te avisando, esse é um lugar de recomeço. Gente ferida, isso aqui é um imã de gente sangrando, gente. Eu tenho isso no meu coração claramente. Gente desapontada, gente quebrada, gente moída, gente que sabe, eu não quero saber de mais nada, pastor, estou vindo para ver como é que é. Eu vim aí, que eu tenho um carinho por vocês, acho legal, matar a saudade, dar um abraço em vocês. Você que acha. É igual Saul, que estava procurando as jumentas perdidas do pai dele, do Quis. E aí ele encontra o Samuel, diz, não, eu vim por causa da jumenta. O Samuel, não veio nada, eu estou te esperando para te ungir, rapaz, tem um trono esperando por você. Jumenta foi uma desculpa que Deus arrumou para você vir aqui. Esse negócio de desculpa, é saudade, legal, beleza, vamos matar a saudade, vamos abraçar, isso é tudo maravilhoso, mas amigo, Jesus não quer só sarar você, Ele quer que você se torne um agente de cura para outras pessoas. Você pode aplaudir esse Deus? Você crê nisso? Eu creio nisso de todo o meu coração. Meu coração está preparado para isso. Agora entenda a dificuldade. Número 2. Como é que a gente pode ajudar uma pessoa ferida? E Deus, eu vou falar desses 2 primeiros mais rápido e tentar gastar um pouquinho mais de energia no terceiro. É preciso querer ser curado. Isso é importante? É muito importante. É interessante você ver ao longo da Bíblia que Deus, ele
ele trabalha de acordo com o nosso querer. É importante se queira. Jesus, ele respeita isso. O próprio Cristo, quando ele vai curar as pessoas, lembra do Bartimeu, Marcos 10:46? Ele pergunta: o que você quer? Parece tão óbvio, parece tão evidente, mas eu preciso saber se você quer. Aí o cego: não, eu quero ver. Ah, esse é o seu querer? Então tá bom, é isso, vamos trabalhar em cima do que você quer. Uma pessoa que está ferida, ela vai ter muita dificuldade nessa parte. Por quê? Porque ela quer ser curada. Não há quem queira ficar sangrando para o resto da vida, irmãos. Mas existe um momento em que, e a gente tem que entender isso, um momento de processo de cura, em que o ferido, ele quer falar da ferida dele. E aí é que entra o agente curador, que precisa entender. Não adianta a gente só cortar, tudo tem um limite, é verdade. A gente vai ter que orar para ter essa precisão, para que Deus nos dê essa habilidade, essa sensibilidade, esse discernimento. Quem está comigo, diga amém. Mas é importante você entender que se uma pessoa acabou de ser ferida, se ela está machucada, é importante que você tenha paciência, em primeiro lugar seja um ouvido para essa pessoa, e você abra o coração para ouvir as suas dores. Agora, uma pessoa que está ferida, vai chegar em um momento, uma bifurcação, um momento da vida dela, em que ela vai ter que tomar uma decisão. Aconteceu? Pode ter sido o pior evento da sua vida. Pastor, aconteceu. E agora? A pergunta é, e agora? Daqui para frente? Você vai ter que escolher o caminho da cura. E eu coloquei como texto Isaías 1:19, porque a Bíblia diz: se você quiser e ouvir, você experimenta a graça, o milagre, a cura, o bem da terra. Mas tudo começa quando a gente quer. E vai ter gente, irmãos, que o que quer é alguém, me perdoa a expressão, tá? Alguém que possa lamber as feridas dele. Você entendeu o que eu falei agora? Ele quer alguém que diga para ele que ele está certo mesmo, que ele tem que morrer revoltado mesmo, ele tem que morrer chateado mesmo, tem que sair atirando em todo mundo mesmo. Ele quer alguém para fazer uma revolta com ele, uma revolução com ele, queimar pneu com ele. Chega uma hora em que você vai ter que dizer assim: querido, não dá para a gente continuar, agora nós precisamos tomar uma decisão, vamos para um processo de cura, que é o terceiro passo. E aqui eu quero gastar um pouquinho mais de tempo com você, se for possível. O terceiro passo é esse: decida ser você um agente de cura na vida de alguém. Como é que eu faço isso? Repito, não existe fórmula mágica, nós trabalhamos com o Senhor. Mas deixa eu ler uma história para você. 2 Reis, capítulo 20, verso 1. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá. Normalmente, eu vou ler o versículo 1, que você eu acho que alguns vão lembrar da história, e aí eu posso ler menos. 2 Reis 20. 2 Reis 20. Até aqui tudo bem? Então vamos lá. Decida você ser um agente de cura na vida de alguém, um portador de cura, um portador de cura. 2 Reis capítulo 20, verso 1 diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Só para eu saber, quem já ouviu essa história? Levanta a mão. Muito bom, bacana, eu posso até ler menos. A historinha é a seguinte: o profeta Isaías vem trazer um recado para o rei Ezequias, fala para ele colocar a casa dele em ordem, porque ele morreria. E o rei, então, recebendo esse recado,
para resumir a historinha, vira o rosto para a parede, ele chora, ele ora, e Deus acrescenta anos de vida para ele, amém? E aí o profeta volta com uma outra palavra, dizendo: Deus ouviu tua oração, Deus viu as tuas lágrimas, e Deus está te curando, Deus está te sarando. Diga amém até aqui. A historinha é essa. Normalmente quando a gente prega, eu particularmente prego essa história, o meu foco sempre fica na pessoa do rei Ezequias, que é o cidadão que foi curado, né? Ele estava doente, iria morrer, e os dias deles estavam acabando, e ele é milagrosamente sarado. Hoje eu quero que você olhe para essa história do ponto de vista diferente, do profeta Isaías, que é o portador do recado. Estão comigo? Esquece o Ezequias, vamos fazer hoje o Isaías. Isaías está um dia tranquilo em casa, assistindo sessão da tarde, é lógico que é um exemplo, e de repente Deus fala com ele: vai fazer uma visita. Ele diz: sim senhor, onde é que eu devo ir? Vai visitar o rei Ezequias. Sim senhor, vou lá visitar o rei. E o que eu falo para ele? Diga a ele para ele colocar a casa dele em ordem, que ele vai morrer. Tu já fez uma visita assim, nesse nível? Você sabe o que é eu chegar na sua casa? Ô, de casa! Você abre a porta, na hora que você me vê, eu acho que você... Ô, pastor! Eu acho que você vai ficar feliz, não sei, né? Ô, pastor! Tudo bem? Que alegria! Chega aqui! Quer entrar, pastor? Não precisa nem entrar, irmã. Eu só tenho um recado de Deus para você. Tem gente que gosta de ouvir esse negócio de recado de Deus, né? Recado de Deus! Poxa, pastor! Manda ver! Qual que é o recado? Tu vai morrer. Pode deixar o testamento certinho. Passa já as coisas para os filhos, para não dar briga. Casa em ordem. Que assim diz o Senhor, vai bater as botas. Se você não me tocar da sua casa, provavelmente isso possa acontecer. Cara, isso é um recado muito complicado de ser dado e muito complicado de ser recebido. E por que é um recado muito complicado de ser recebido? O que acontece com a maioria dos Isaías de hoje? Ele não é dado. Estão comigo ainda? Ele não é dado. Agora, foi essa palavra que fez ele virar o rosto para a parede, orar e chorar. E nós temos uma crise hoje. Hoje a igreja está muito preocupada em agradar as pessoas. Então nós vivemos uma crise muito grande na igreja de Jesus. As pessoas vêm para a igreja e elas dizem assim: e aí, o que você achou? Eu gostei. E você? Gostei. 9,5, né? Porque a irmã semitonou. Então é quase que a gente assim, veio assistir um filme e o que você achou do filme? Mas igreja não é isso. Agora é também um momento de amém, só para dar uma valorizada no pastor. Igreja nunca foi isso, a ideia de Deus para a igreja. Igreja é um lugar onde você escuta a verdade. Agora, é lugar de você sair ferindo os outros, a Deus dará, porque você quer matar todo mundo? Não, a proposta da igreja também não é essa. Não quero aqui, né, abrir a temporada de caça às bruxas, mas se a gente não for fiel à palavra, as pessoas vão continuar feridas, derramando sangue, morrendo espiritualmente. Então Deus tem saudade de Isaías no nosso meio. Pessoas que trabalhem com fidelidade, sinceridade à palavra de Deus. E eu entendo a dificuldade do tema, porque é difícil você contrariar uma pessoa que está ferida. Mas só existe cura nisso. Estão comigo ainda? Porque se uma pessoa está ferida e ela fala da ferida dela e você tem um momento para ser ouvido, e eu já falei isso, pelo amor de Deus, não vai me entender errado. Você tem que ouvir, você tem que sentar, você tem que abraçar, você tem que amar, mas vai chegar uma hora em que você vai ter que contrariar. Senão não tem cura.
Vai chegar uma hora que você tem que dizer assim: me dá esse pano amarrado nessa cicatriz, nessa mão aí, vamos tirar isso. Mas vai doer, vai ficar chateado, pode ser que você perca a amizade, pode ser que entupa, pode ser que não volte mais, pode ser que te evite. Mas se você tem responsabilidade com Deus, em amor, verdades precisam ser ditas. Eu amo isso porque o jovem rico, ele, depois de dizer para Jesus que ele estava na crista da onda, né? E tudo isso eu faço aí que você falou, tudo isso aí eu já cumpro, tudo isso aí, ó, é 10 para mim. Aí ele pensou que Jesus ia bater palma para ele, né? Aí a Bíblia diz assim: então Jesus o amou e lhe disse: te falta uma coisa. Para mim, um dos versículos mais lindos da Bíblia. Porque se eu amo você e estou vendo uma falta na sua vida, eu vou te falar, por amor. Se eu me importo com você, eu não posso ver você indo para o abismo e dizer: está tudo bem, você está certa mesmo, você está certo, é assim mesmo, você tem que viver desse jeito mesmo. Mas se eu amo você, eu vou dizer para você: olha, em amor, está te faltando uma coisa aí, tem uma coisa desajustada aí, tem um negócio fora do trilho aí, esse comentário que você fez aí não é legal, esse comportamento seu aí não é bacana. Agora eu estou vendo que você está do lado de lá, cara, que não tem lado, cara. Eu te amo, eu me importo com você, eu preciso que você saiba, porque eu amo você, eu tenho que te falar a verdade. E um agente de cura contraria. Diga amém? Um agente de cura contraria. Provérbios 27:6 diz assim, está no telão aqui para a gente ganhar tempo. Provérbios 27, verso 6 diz assim: fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Mas quem ama pode fazer uma ferida em alguém? Bom, nós começamos falando sobre isso. Por que que uma pessoa, um Deus que nos ama tanto, abriria uma ferida? Só tem uma resposta: para te curar e te sarar, para não gangrenar, para você não perder um membro do corpo, para te salvar, te recuperar. Então Ele, por amor, vai tocar em situações na sua vida, e isso pode doer. Mas é para te matar? Não. É para você ficar completamente sarado. E aquilo que era ferida vira cicatriz. E agora que você tem cicatriz, você está apto para tratar o ferido. Você entendeu o processo? Estou ferido, estou precisando de cura. Então Deus trabalha e usa pessoas, e a gente está sangrando, e às vezes tem gente que não entende, por isso que é difícil, porque as pessoas não têm paciência, tem todo um processo, mas chega um momento em que uma decisão precisa ser tomada por ambas as pessoas. Você tem que encontrar alguém que ama você de verdade, que se importa realmente com você, a ponto de dizer para você: querido, não é para lá, é para cá. Pode ser que isso traga um desconforto, pode ser não, vai gerar um desconforto, mas se você aceitar o processo, se você entrar no processo, daqui a pouco para de sangrar, daqui a pouco aquilo que doía não dói mais, você consegue tratar do assunto sem sentir dor. E agora que você pode tocar e virou um buraco na sua mão, você precisa caçar alguém que está sangrando do jeito que um dia você sangrou. Isso não é tarefa de um pastor de uma igreja. Igreja não é um prédio, irmão. Daqui a pouco a gente termina e você vai para casa, você cruza essa porta. E é interessante, você precisa gravar o que eu estou te falando, acredite nisso. Você vai virar um imã de gente que passou pelo que você passou e venceu. Você vira um imã.
As pessoas começam a encostar em você e falar exatamente aí você se lembra, nossa cara, eu passei por isso. E aí você tem a opção, ou você esconde a cicatriz, ou você diz, opa, eu vou ajudar, eu vou estender a mão. Coloca o teu dedo aqui. Só que você tem que lembrar de como foi com você, de como foi difícil. E não é fácil. Para você conseguir ter paciência com quem está sangrando. Porque ele vai machucar você, vai falar abobrinha para você, vai apontar o dedo para você, vai colocar você na mesma panela dos outros, vai dar vontade de você largar a mão, deixar para lá. Mas você é um agente de cura. Você ora, você ama, você fala a verdade em amor. E o Senhor vem e faz o milagre. Quem entende isso, diga amém, gente. Em João capítulo 6, eu termino aqui. Jesus faz um discurso depois do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus alimenta a multidão. Vamos ler já o verso 60 para a gente ganhar tempo e terminar. João 6,60. 5 pães, 2 peixinhos, levanta para o céu, todo mundo, ele dá graça, todo mundo come até se fartar, barriga cheia. Eles dizem, isso é que é profeta que tinha que vir ao mundo. Eu olho tudo num capítulo só, irmão, sabe? Jesus sai de profeta, de melhor pastor do mundo, para um encapetado, perturbado. Porque na hora que ele enche a pança de todo mundo, e todo mundo come de graça, esse é o profeta. Aí Jesus atravessa a banda no mar para o outro lado. No outro dia cedo, a multidão não acha Jesus. Alguém diz, ele atravessou. Então eles entram nos barcos e vão tudo atrás de Jesus. Estão comigo? Na hora que eles encontram Jesus, eles dizem assim, mestre, não acordamos, não vimos o Senhor, ficamos preocupados, atravessamos o mar e queríamos o Senhor, se fosse verdade. Jesus agora abre uma caixa de ferramenta, e Jesus começa só na moleira, no meio da turma. Em verdade vos digo que vocês cruzaram o mar, não é por minha causa não. Vocês atravessaram o mar atrás de mim, mas não é por mim, porque ontem vocês comeram de graça. Vocês querem comer de graça, hoje também, mas hoje não vai ter pão, hoje não vai ter peixe, não tem cesta básica, não tem distribuição, não tem nada aqui. O pessoal um olha para o outro, rapaz, está pesado o culto. Porque quem ama, fala a verdade, tudo tem a hora, tudo tem um tempo determinado. E Jesus no meio do discurso diz, eu sou o pão da vida. O que ele quer dizer com essa frase? Eu queria que vocês buscassem a mim como vocês buscam pão. Se você buscasse a Deus do jeito que busca um salário melhor, um dinheiro, um depósito na conta, um alimento, um sustento, um carro, uma casa. E agora Jesus traz um ajuste, e ele vai apertando a palavra, vai apertando, que na altura do verso 60, o texto vai dizer que muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Duro? Ai, que pancadaria é essa? Você já participou de culto assim? E você sai até assim, rapaz, de onde é que veio o caminhão? Tem culto, irmão, que a gente sai, vou falar gente, tá? Com a sua permissão, a gente sai da igreja assim, meu Deus do céu, que pancadaria, rapaz, meu Deus, tomei uma surra hoje na palavra, mas é para o nosso bem. Que discurso hoje duro. Quem é que pode aguentar um negócio desse? Quem aguenta ficar numa igreja dessa? Quem aguenta ouvir um sermão assim? Aí no 66, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás. Triste, né? E já não andavam com ele, discípulos, irmãos. E aí no 67, você acha que Jesus alivia? Você acha que Jesus olha e diz assim, rapaz, estou perdendo gente, vamos mudar a estratégia, vamos para uma estratégia mais coach, um negócio mais, né, vai dar certo, você é o cara, você é você, é tudo por você. Não, Jesus não.
Jesus vira e diz assim, no 67, Jesus disse aos 12, os mais chegados: quereis vós também retirar-vos? É que eu estou lendo assim, né, irmão? Mas eu duvido que Jesus falou assim. Jesus não virou para os 12 e disse assim: quereis vós retirar-vos? Duvido, irmão, o couro aqui está pegando, Jesus está distribuindo pancadaria, a palavra é dura, o povo está, rapaz, mas cadê o pão? Não tem peixe não, não tem não. Vou embora, cara, não me interessa isso aqui não, esse evangelho para mim não quero não. E aí os 12 estão, rapaz, mas está difícil hoje, Jesus está diferente, está esquisito, está estranho o negócio, está pesado. E Jesus vira para os 12 assim: e vocês aí, ó, querem ir embora? Ó, é ali, pode ir embora, se vocês quiserem, pode ir embora também. Aí numa raríssima felicidade de Pedro, antes de ser cheio do Espírito Santo, o Pedro vira para Jesus, e o Pedro diz: Senhor, para quem iremos nós? Irmão, não é nem para onde, porque salvação não está no onde, está no quem. Para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Nós temos crido, conhecido que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. A gente vai fazer o que da nossa vida? A gente vai para onde? A gente vai para quem? A gente vai acreditar no quê? Se você teve um encontro com Jesus Cristo, acabou. Não tem opção. Esse é o Evangelho de Jesus. Essa é a palavra de um Deus que te ama, mas te ama tanto, que te recebe, a você, a mim, a nós, feridos, quebrados, magoados, ressentidos, acabados. Deus sabe, um vaso quebrado. Mas Ele nos ama tanto que não nos deixa assim. Ele começa a trabalhar. Então, vamos lá, William. Não, ai. Bora, William, vambora, William. Bora. E quando a gente entende o processo, que começa sim, é verdade, uma ferida feita na cruz do Calvário, depois de 3 dias aquilo vira uma cicatriz, e agora você está apto para dizer: vamos lá, gente, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. É fantástico esse processo. Eu amo muito a maneira como o Senhor trabalha, porque você lembra de Jesus no caminho de Emaús, junto com 2 discípulos? Eu termino dizendo isso aqui para vocês. O texto diz que Jesus está indo no caminho de Emaús, tem 2 discípulos conversando. Jesus tinha acabado de ser morto, crucificado, tinha acabado de ressuscitar. Eles não conheceram que era Jesus. Então Jesus se aproxima deles, eles estão falando de Jesus, de uma maneira esquisita. Um vira para o outro, a conversa estava mais ou menos assim: e coisa, hein? Acreditamos que seria ele, né? O Messias, aquele que queria remir Israel. Aí o outro diz: pois é, rapaz, já tem 3 dias, irmão, não esperou nem 4 para reclamar, e ele prometeu que ia voltar em 3, eles não esperaram 4 para reclamar, e já tem 3 dias, e até agora nada, né? Aí Jesus se aproxima deles, e começa só a ouvir a conversa dos 2, e aí Jesus pergunta: vocês estão falando do quê? Ó, a abordagem de Jesus. Aí ele diz assim: nós estamos falando de Jesus, o que se dizia o Cristo, nós até achávamos que fosse ele que queria remir Israel. Aí Jesus diz assim: nécios, tardios de coração, para vocês acreditarem em tudo. Que coração duro de vocês, né? Mas eu acho fantástico é quando eles falam para Jesus: você é forasteiro, você não é daqui não, você não sabe das coisas que aconteceram nesses últimos dias. E Jesus vira para eles e diz assim: quais? Eu amo quais. Sabe por quê? Porque qualquer um no lugar de Jesus diria assim: sei, aqui, o que fizeram comigo? Jesus diz: quais? Você está falando daquilo que aconteceu lá atrás? Cara, eu estou curado. Eu fui ferido, cara, é verdade, fui ferido, sangrei, mas eu venci, cara. Ressuscitei. Põe teu dedo aqui, não tem mais sangue saindo daqui. Acabou. Que o Senhor Jesus nos ajude, irmãos.
que o Senhor Jesus levante aqui nesse lugar homens, mulheres, portadores de cura, agentes de cura. Se esta mensagem te edificou e você sente no coração de abençoar esta obra, seja um parceiro da IBN Ribeirão Preto. Ajude-nos a espalhar as boas novas que Cristo nos traz. WhatsApp para contato: DDD 16 99991 8115. Para doações, o Pix 46 756 802/1000compra-27. Siga também no YouTube o canal William Sodré e Instagram, Pastor William Sodré e IBN Ribeirão. Deus te abençoe.